meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês nessa nossa caminhada. Vejam, galera, estamos chegando no volume 7 do PET, do Plano de Ensino Tutorado. Esse material que foi disponibilizado para a gente pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. E caminhamos aí, pelo que tudo indica, para que seja o último módulo de 2020. Claro, não vou afirmar, mas pode ser. A gente vai trabalhar então com a primeira semana e o tema de hoje é um tema muito importante, que é fundamentalismo étnico. Ou seja, vamos falar sobre as questões raciais, que são muito pertinentes. Só que antes, beleza? Tá vendo aí em cima, não tá? Galera, esse projeto que eu estou inserido, o Projeto Escola Online, para quem não conhece, vejam vocês. É um projeto onde eu e vários outros professores, a gente resolveu utilizar as mídias sociais, como é o caso do Facebook, como é o caso do Twitter, o nosso Instagram, onde você encontra informações sobre o PET e várias outras informações sobre educação como um todo. Inclusive, quem está fazendo o PET, você tem lá o calendário, cronograma com dia e hora de lançamento de aula. Aqui no YouTube, o nosso canal, que está cada dia melhor por sua causa. E você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um like, ativa as notificações, porque isso nos ajuda demais. E agora, galera, vejam vocês, nós temos uma novidade positiva, tá vendo aí, ó? A ideia da plataforma. A gente está com uma plataforma onde você vai encontrar de forma mais mastigada para você todos os conteúdos, beleza? Quem quiser acessar, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Então, a gente está fazendo cada dia que passa algo de melhor qualidade para atender você, porque sem você nós não seríamos nada. Então, galera, para a gente começar a rodar a nossa aulinha de fundamentalismo étnico, o que a gente faz sempre? É hora da gente fazer a nossa tradicional vinheta. Bora lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar. Bom, e para eu começar a falar sobre isso, eu agora me inspirei no professor Galvão com altas filosofias. E ele que tem deixado algumas dicas, fica aqui a dica para você. Quando você for sair de casa, galera, não se preocupe em passar a sua roupa. Sabe por quê? Porque a vida passa e você não vê. Beleza? Então vamos seguir o barco, vamos trabalhar com alguns conceitos fundamentais aqui. Bora lá, galera? Primeiro conceito, fundamentalismo. Qualquer corrente, movimento ou atitude de cunho conservador e integrista que enfatiza obediência rigorosa e literal um conjunto de princípios básicos, integrismo, ou seja, quando você fundamenta a sua vida sobre preceitos étnicos, culturais, religiosos. Por exemplo, fundamentalismo religioso, quando para você não tem trabalho, não tem família, não tem lazer, a sua vida é fundamentada em preceitos religiosos. Fundamentalismo ético, você só vê aquilo é como prioridade. É um pouco perigoso, mas tem gente que ainda pauta a sua vida nesses princípios. Etnia, grupo que é culturalmente homogêneo, do grego etnos, povo que tem o mesmo ethos, costume, e tem também a mesma origem, cultura, língua, religião. Quando nós falamos das etnias, são grupos étnicos que, de certa forma, compõem essa nossa população global. Beleza? Vamos trabalhar então o seguinte, galera, vamos lá. Fundamentalismo étnico. Pode-se entender por fundamentalismo étnico movimentos antimodernistas em várias etnias com ideologias separatistas que reivindicam o retorno a um conjunto de características tradicionais. Quando a gente fala de movimento separatista, galera, a gente fala de movimentos que às vezes querem se separar, querem criar uma região só deles. É uma ideia segregacionista. Beleza. Essas características vão além de traços físicos semelhantes, que os unem. Os elementos de um grupo étnico reivindicam uma estrutura social, política e um território. Tá? Você vê, por exemplo, a questão da Palestina, nós falamos sobre a questão do povo curdo, que buscam, de certa forma, a questão de um espaço para eles. Diversos segmentos raciais com ideias separatistas, e intuito de voltar a características fundamentais de grupo maior, que imputa pela diversidade cultural, social, econômica e política. São diversos exemplos de fundamentalismos étnicos ao longo da história.
Podemos destacar os nazistas, hoje a gente também fala dos neonazistas, o apartheid na África do Sul, os xiitas, né, que é um grupo radical fundamentalismo, o próprio islamismo, alguns, claro, não vou falar todos, mas eles têm muito essa ideia, né? A gente vê, por exemplo, quando os judeus vão brigar pela formação do Estado de Israel, que isso vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, os atuais supremacistas brancos, né? Você vê nos Estados Unidos essa galera que trabalha, então são grupos que ainda defendem essa ideia, vejo como algo perigoso, mas tem uma aceitação cada vez maior. Beleza, galera? Então vamos lá, moçada. Após a leitura dos conceitos e do texto, responda. Os movimentos extremistas que surgiram na Europa no século XX pautavam-se pelo ideal de pureza e superioridade cultural de um grupo étnico, ou seja, como se a sua cultura fosse melhor e você, enquanto etnia, fosse melhor do que a outra. Entre eles, o nazismo é o mais lembrado em virtude do enorme impacto das atrocidades associadas a ele. Se os planos do regime nazista fossem concretizados, e o extermínio da população judaica, lembra que havia uma característica muito marcante no nazismo, que é a ideia do antissemitismo, tá? Então, quando você ouve falar sobre a ideia do antissemitismo, você vai falar de uma proposta clara de exterminar os judeus. Então, você tinha o objetivo de acabar com a população judaica. Várias são as explicações, mas os judeus se tornam um alvo potencial. Para quem já viu o Menino do Pijama Listrado, o Menino que Roubava Livros, a Lista de Schindler, o Pianista, o Zoológico de Varsóvia, entre vários outros, você vê exatamente essa política de limpeza étnica. Então, eles realmente falavam o seguinte: o extermínio da população judaica fosse realmente uma realidade, todo e qualquer traço da cultura judaica estaria também exterminado. Então quer dizer que se eu acabasse com os judeus, eu acabaria com a cultura deles? Se eu acabar com o índio, eu acabo com a cultura do indígena? Se eu acabar com o brasileiro, eu acabo com a cultura? A gente não mistura, a gente não tem a ideia de mescla de valor? Então vamos lá. A afirmação anterior está o quê, galera? Vamos lá, venham comigo aqui. Letra A, correta, já que nenhuma cultura permanece em um povo para mantê-la. Veja os povos da Mesopotâmia que já foram, tudo bem que hoje eles dão origem à questão do Iraque, mas a Mesopotâmia, quer dizer, traços culturais existem. Olha quantas civilizações já vieram, se foram, e elementos culturais permaneceram. Tá? Então, galera, eu posso falar que essa ideia está correta? De cara, eu acho que está errado. Tá? Então, eu já elimino aqui essas duas. Primeiro, não é correto, porque nenhuma cultura permanece em um povo para mantê-la. Isso não é lógico, porque traços culturais podem ser passados de povos para outros. Correto, uma vez que o extermínio da população judaica estava ligado ao expurgo dos traços culturais que cultivavam. Galera, até tem essa ideia de você tentar eliminar a cultura judaica, mas você não consegue acabar, porque a cultura é algo vivo, ela vai se passando. Errada, já que era impossível exterminar todos os judeus que existiam no território alemão. Galera, primeiro que eles não queriam acabar só com os judeus do território alemão, eles queriam acabar com o judeu como um todo. E essa política foi sendo difundida. Letra D, errada, pois sempre existirão traços remanescentes de uma cultura embebida, ou seja, uma cultura que bebe, que ela busca na fonte, em outra, em razão do processo de troca e assimilação cultural. Eu acho que é o mais óbvio, né? Se a gente for parar para pensar, a cultura ela realmente é perpassada e traços são mantidos. Então, se eu tiver que marcar, óbvio, eu vou marcar a letra D de Deus, deu bom, deu certo e eu não erro mais. Beleza? Galera, segue o barco? Então vamos lá, tá? Questãozinha número 2, a do Enem de 2008. Na América do Sul, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, para quem já viu Narcos aí, tem um pouco dessa noção, lutam, no caso lutaram, tá, galera? Porque as Farc hoje já não atuam mais como um grupo terrorista, eles acabaram criando um grupo político para entrar na disputa. Então eles já não tem mais essa ideia de grupo paramilitar, de um grupo terrorista. Lutaram há décadas para impor um regime de inspiração marxista no país. Era um grupo que, de certa forma, se envolveu com o narcotráfico e tinha uma ideia ligada à ideia do socialismo do Marx, socialismo científico. Hoje são acusados de envolvimento com o narcotráfico, o qual supostamente financia suas ações, que inclui ataques diversos, assassinatos e sequestros. Nós tivemos grupos, pessoas importantes que foram sequestrados pelas Farc, tivemos ministros, tivemos pessoas importantes da Colômbia que acabaram na época que as Farc elas eram um grupo terrorista, hoje repito, é um grupo de inspiração política, eles atuavam dessa maneira. Na Ásia, a Al-Qaeda, criada por Osama Bin Laden, defende o fundamentalismo islâmico e vê nos Estados Unidos da América e em Israel inimigos poderosos, os quais devem combater sem trégua.
A mais conhecida de suas ações terroristas ocorreu, lembra, o famoso 11 de setembro, quando foram atingidos o Pentágono e as torres do World Trade Center. Lembra? Um grupo lá sequestra os aviões e realmente vai fazer um atentado, deixando claro que os americanos estavam expostos. Então, realmente, quer dizer, símbolos da prosperidade foram realmente atacados, mostrando que os americanos na época eram vulneráveis. E ele gera toda uma discussão de uma reação à doutrina Bush, mas a gente fala depois. Tá? A partir das informações acima, conclui-se que, vamos lá, galera, as ações guerrilheiras e terroristas no mundo contemporâneo usam métodos idênticos para alcançar os mesmos propósitos. Galera, acabamos de falar. Você tem grupo de inspiração religiosa, tem grupo de inspiração política, alguns, de certa forma, o seguinte, trabalham de maneira mais violenta, outros menos. Então, não tem essa ideia de mesmo, a identidade. O apoio internacional recebido pelas Farc decorre do desconhecimento, pela maioria das nações, das práticas violentas dessa organização. Gente, isso é absurdo. Todo mundo na época sabia como as Farc agiam, eles faziam questão de filmar os seus prisioneiros para realmente provar a sua força. Tá? Então, esse desconhecimento ele não existe. Os Estados Unidos, mesmo sendo a maior potência do planeta, foram surpreendidos com ataques terroristas que atingiram alvos de grande importância simbólica. Beleza, o Pentágono, as Torres Gêmeas. Então, isso aqui você fala, opa, isso me atende. As organizações mencionadas identificam-se quanto aos princípios religiosos que defendem. A gente acabou de ver que o texto fala que a Farc tinha uma inspiração política e a Al-Qaeda uma inspiração religiosa. Beleza? Letra E. Tanto as Farc quanto a Al-Qaeda restringem a sua atuação à área geográfica em que se localizam, respectivamente a América do Sul e a Ásia. Galera, se a Al-Qaeda ficasse restrita à Ásia, ela não teria feito bombardeio nos Estados Unidos. Beleza? Então, se eu tiver que marcar, meio óbvio, né, galera? Aquela que todo mundo sabe, a sede certíssima, aquela que melhor nos atende. Beleza? Então, vamos seguir no barco, beleza? Então, vamos lá. Bom, moçada. 3. Alguns conflitos na Europa tiveram origens vários séculos atrás e relacionam-se ao processo de incorporação de território e de grupos étnicos minoritários, como é o caso da dominação inglesa sobre os irlandeses, para quem curte a ideia do U2, né, que de certa forma durante muito tempo fala, na Irlanda nós tivemos o IRA, o exército republicano irlandês que queria separar o pessoal da Irlanda do Norte, aquela ideia toda, e a espanhola sobre os bascos, que tem um projeto de separação, né, de uma região da Espanha. Então vamos lá, galera, esse é um texto aqui. Então é o seguinte, sobre o tema dos conflitos étnicos nacionais, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, galera, quais as alternativas? Letra A. Os povos bascos são marcados pela luta por autonomia da região basca e pelo empreendimento separatista na Espanha, com o objetivo de se criar um país basco, beleza, que tomaria todo o território espanhol. É aí que está o erro. Eles queriam realmente criar um país basco, uma região que eles tivessem, não sei se a galera conhece aí, por exemplo, região de Bilbao, o Atlético de Bilbao, o time espanhol, que ele só aceita jogadores da região. Então, quer dizer, eles não queriam tomar todo o território. Eles até aqui estaria certo. O problema é que eles queriam um pedaço para eles. Ok? A Irlanda do Norte é uma nação independente da Grã-Bretanha, com quem forma apenas uma integração territorial e econômica. Não, ela não é uma nação independente. Tá? Ela tem vínculo. Beleza? Da questão do Reino Unido ali, então ela tem vínculo. Então isso a gente não pode considerar. Galera, o grupo terrorista basco ETA, que é um dos grupos que de certa forma agia, né, pela luta armada, apesar de lutar pela criação do País Basco, não conta com o apoio da maioria basca e desde 2006 anunciou a deposição de suas armas. Eu não comentei, mas isso é realmente verdade, porque havia um grupo que lá pegou em armas para lutar pela separação. Só que a maioria da população que queria a emancipação de ter um país só da população basca não apoiava esse grupo. Então, desde 2006, realmente, isso aconteceu e eles já não usam mais a arma. Tá? Letra D. A luta na Irlanda do Norte por sua independência, frente ao território britânico, foi marcada por muitos conflitos. E ainda hoje, não existe previsão de pacificação entre as duas partes, com a realização de atentados terroristas praticamente todos os dias. E é aí que tem mais um erro. Como eu falei, nós tivemos o exército republicano irlandês, que era um grupo terrorista que também, assim como nós falamos das Farc, já não utiliza do que, galera? Da questão da luta armada, de atentados. Eles tentam negociar pela forma pacífica. Então é um caminho mais diplomático. Então, nesse caso, a que melhor nos atende, vejam vocês, é a letra C de certa
e está sempre correto. Beleza? Então, questõezinhas aqui que misturam muito história e geopolítica. Acho mais até que é geopolítica do que história. A gente fala um pouco para poder ajudar. Mais uma vez, eu agradeço a vocês. E aí, deixando claro mais uma vez, quem puder, vai lá no nosso Facebook, no Instagram, Twitter, aqui no YouTube se inscreve e vai lá visitar a nossa plataforma, que ela tem projetos de finalização para melhorar o aprendizado de vocês. Beleza, meu povo? Beijo, fique com Deus e até a próxima.